sou eu. Para abrir para nós. Vamos na caixa. Boa noite a todos. Solicito, senhor primeiro secretário, faça chamado para os vereadores. Ciro Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuete, Rafael Donizete Lopes. Sob a proteção de Deus, Nossa Senhora Aparecida, declaro aberto o trabalho da 20ª sessão ordinária no 4º ano legislativo, da 16ª legislatura, de 14 de julho de 2016. Convido o vereador Marcos Paulo, faça a leitura da Bíblia. Lamento transformado em júbilo. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Estou feito, passar um pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Dr. Pedro. Eu quero manifestar o meu apoio, entendeu, ao deputado Barros Munhoz, deputado da nossa cidade, por esse episódio que ele está vivenciando. Eu acho que é uma tentativa assim, de uma sanção muito grande, uma denúncia muito inconsistente, se é que ela existe de fato. Obrigado. Com a palavra o vereador Marcos Paulo. Boa noite, presidente, vereadores, público que nos honra com a presença, imprensa escrita e falada. E venho aqui nesta casa hoje parabenizar ao Padre Tarley com a grandíssima festa celebrada na Santo Antônio e também a todas as pessoas que fazem parte da comunidade. Presidente, o episódio que está acontecendo na nossa cidade, como foi colocado aqui, o que ajudou a condenação de um deputado perdendo seus votos foi através de um jornal. Um jornal que tece críticas deste vereador desde o início do mandato. Mesmo sendo situação, eles já desciam crítica nesse vereador. Por causa do quê? Eu nunca fui de ir a favor sempre das coisas erradas. E não vou fazer isso aí. Nunca fui e não vou fazer parte. Então, para eles, a gente não faz parte, então eles tecem crítica. Agora, quem faz parte de coisas erradas, eles tecem elogios. E nisso, presidente, nós pudemos vivenciar o que o TRE fez. Com a cassação, anulando os votos, cassação de mandato do deputado. Cabe recurso. Deputado esse Barros Munhoz. E esse jornal que pegou, que ajudou ele na campanha dele, alavancando a campanha dele, parabenizando tudo. Eu sempre falei aqui que tinha um elo com o Barros Munhoz esse jornal, né? Desde o início da minha legislatura eu falo disso. Que o jornal Gazeta Itapirense é ligado ao Barros Munhoz e foi comprovado o elo próximo com a condenação pelo TRE. E nisso agora cabe recurso. Esse mesmo jornal tentou denegrir a imagem minha, do Rafael também, com uma falsa acusação. E graças a Deus, essa falsa acusação que eles queriam tornar a verdade, de tanto falar para parecer verdade, graças a Deus isso aí abriu uma sindicância nessa casa. Agradeço aos demais vereadores que arquivou, por causa não tem prova, e essa falsa acusação não poderia prosseguir. O tanto que parabenizo até o doutor aqui
por mais uma conquista aí a respeito desse processo, que também eu acho que ele vai tecer algumas palavras aqui. E esse falso jornal colocou. Por que esse falso jornal agora não coloca a verdade dos fatos? Esse falso jornalista aí. Por causa, para mim, é uma imprensa marrom, amarela, é essa imprensa comprada que a gente vê só denegrindo imagem e se beneficiando de coisas que não são deles, né? Eles pegam de outras pessoas para se beneficiar. E se alguém faz alguma coisa de boa, essa pessoa vai lá e denigre toda a imagem dessa pessoa que fez o bem e fala que quem fez o bem foi outra pessoa. Mas como eu acredito muito em Deus e Ele não desampara ninguém, nessas horas aí a gente sabe quem faz mal vai colher o mal. Quem planta o mal, colhe o mal. É isso que aconteceu. Não estou contente não com a cassação do mandato dele e a anulação dos votos, por causa ainda cabe recurso. E ele tem, sim, amplo direito de defesa, mas a defesa é indefensável, né? Por causa não só em Itapira, como outro município. Daí vem um advogado, um doutor, bem montado, né? Acho que é doutor Porto. Ele vem e fala da defesa, que ele vai recorrer e mesmo anulando os votos de Itapira e de Itupeva, o Barros Munhoz tem o dobro de votos. É para anular esses votos. Ele está pedindo isso, anula esses votos e mantém os demais. Mas, para aí, qual que é o direito de defesa? Entra no direito de defesa do deputado. Ele já viu que não tem, então ele falou besteira de anular uma porcentagem de voto e ficar com outra porcentagem. Então, se tivesse perdido uma eleição, ele iria tentar ganhar esses votos? Acabou o tempo, Vossa Excelência. A palavra é do vereador Carlinho. Carlão. Juliano. Doutor Rafael. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Eu subo nesse pequeno expediente hoje para transparecer, principalmente para a imprensa, a decisão da sindicância que foi aberta com relação às acusações do caso Claudenilson. A sindicância do CRM, ela foi votada em duas câmaras, em duas plenárias, na nossa regional, na qual a prefeitura, a secretária de saúde e o próprio Claudenilson abriram ação, e nas duas câmaras, tanto na regional de São João da Boa Vista, quanto em São Paulo, a decisão foi pela inexistência de infringência ético-profissional por parte dessa pessoa, desse profissional. Então, uma decisão da sindicância que veio numa hora bastante oportuna para nós fazermos as defesas. Estou aqui fazendo a minha defesa, o meu esclarecimento, com relação àquilo que eu já havia falado anteriormente e conclui através desse conselho. E mesmo diante dessa decisão, eu gostaria de deixar claro para o público, para a imprensa, para essa Casa de Leis, que a Prefeitura continua movendo um processo administrativo contra esse vereador e contra esse profissional. Então, certamente isso aqui tem um poder de decisão em todos os meios. E fica essa decisão. E com relação a um outro PAD que eu também respondo, que fora inclusive anulado pela justiça local,
Eu recebi essa semana uma intimação da prefeitura assinada pelo jurídico da prefeitura, na qual eu estou sendo intimado no dia 22 de junho para prestar esclarecimento de um processo que o prefeito reabriu. Só que esse processo já foi anulado pela justiça local. Então, no mínimo, o prefeito está descumprindo uma ordem judicial. E o descumprimento de uma ordem judicial, temos aqui no plenário assistindo pessoas que trabalham no jurídico e sabem muito bem, ele tem que esclarecer isso aí, porque é um descumprimento, no mínimo ele tinha que saber disso. Mas eu vou lá dia 22. Esse é uma assinatura do jurídico da prefeitura. O prefeito abriu uma portaria que foi anulada pela justiça. Então, é mais uma perseguição, caracteriza novamente. E gostaria de parabenizar o Luan Rostirola sobre uma solicitação em 2014. Eu acho que isso aqui mostra que o Luan Rostirola tem muito mais prestígio que todos os vereadores da situação que defende o prefeito nessa casa. Porque ele fez um requerimento, um ofício, em 2014, sobre recapeamento de ruas. Então, parabéns ao Luan Rostirola, muito feliz essa solicitação dele de 2014, e dá mostras, viu, César? Que o Luan, como suplente de vereador, tem muito mais moral que todos os vereadores juntos que defendem essa administração Paganini. Então, parabéns ao Luan por fazer políticas, pela seriedade dele como pessoa, junto ao bairro Jardim Magali. Parabéns. E falo para o líder do prefeito, o vereador Maurício, que tem ido sucessivas vezes na Rádio Clube falar aquilo que o Paganini fala, que o deputado fala. E a assessoria de comunicação da prefeitura deveria falar. Eu acho que quando precisa muita gente falar do mesmo assunto, é porque a credibilidade junto à população não está boa. É uma conclusão lógica, Carlão. Carlinhos, Juliano, Joilson, doutor Pedro e o próprio vereador Maurício. Acabou o termo bastante. Obrigado. Olá, o doutor Maurício. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, imprensa escrita falada, funcionários da casa. Primeiramente, eu agradecer a audiência do senhor, viu, doutor? É bom saber que o senhor se preocupa e está me ouvindo falar. Eu ouço, vereador. É bom saber. É o mesmo teor do que o senhor fala aqui na casa. É bom saber. O senhor tinha que gravar aqui e pôr lá na rádio, vereador. E é bom saber que o senhor reconhece os ganhos feitos pela nossa gestão. É bom o senhor, como o senhor reconhece aquilo que tem sido feito de bom. Ou seja, asfalto no Zé Tonoli é ruim? Quem fez asfalto no Zé Tonoli? Foi aquele que dá base de sustentação à política de vocês? Toninho Bellini? Nem passar por lá ele não passava. O povo nem conhece ele direito. Nós fizemos. Recap nas ruas, nós fizemos. Todo mundo se recorda, inclusive o senhor fazia parte da base ainda, ajudou a estar lá vendo os buracos que a nossa cidade encontrava-se. Unidades habitacionais, grandes obras dentro da nossa cidade, creches, represa, tudo que foi abandonado na gestão Toninho Bellini, que dá base de sustentação a vocês dentro da política de vocês. O hospital municipal. O que foi feito com o hospital municipal? A população sabe. Tinha barata, rato, deixado ao léu. E aqueles que utilizam hoje do hospital sabem o que eu estou falando. Vão lá visitar e vão comprovar. Graças a Deus, melhorou muito em relação ao desgoverno que existia anteriormente em Itapira. Que eu não posso nem dizer que era governo,
Porque o prefeito da época, então, ou ele estava de férias, ou ele estava pescando. Isso quando não ia assistir o jogo lá em São Paulo, no horário de trabalho. Coisa que o Paganini, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando das 6 da manhã às 7 da noite. Então, falar de coisas positivas, coisas boas, é necessário. A população tem o direito de ouvir e entender que lá atrás foi tudo deixado ao léu. Em relação aos processos, o senhor estava falando, inclusive no CRM, o senhor teve uma vitória. Eu sei que ainda tem uma sindicância. A sindicância, inclusive, serve para poder sanificar e provar se teve ilegalidade ou não. Existe um processo também criminal, que está rolando na justiça comum, que ambos já foram ouvidos na delegacia, que está para andar. Os andares a gente deve observar. Em relação aqui ao deputado, que o Marquinhos levantou, o que eu posso falar é o seguinte, que ele continua deputado, ele não perdeu o seu mandato, e facilmente acredito que será revertido nas instâncias superiores, por realmente ser uma atitude, uma condenação de ordem banal. Obrigado, presidente. Esgotado o termo regimentado do pequeno expediente, passamos de imediato ao expediente. Discussão da 18ª sessão ordinária. E o vereador querendo usar a palavra está em votação. Aprovado pelos vereadores. Feito, passamos à leitura das matérias constantes do expediente. Solicito ao primeiro secretário porque proceda a leitura das matérias. Ouvi, então. Ofício especial. A presidência da Casa, em atenção aos termos do artigo 32, inciso 14º da LOME, Lei Orgânica do Município de Itapira, que determina que o balancete contábil da Câmara seja apresentado ao plenário, submete ao conhecimento dos nobres vereadores desta Igreja Casa de Leis o competente documento anexado. Aos 9 de junho de 2016, Décio da Rocha Carvalho, presidente. Paciente. Não vendo mais ofício, passamos aos relatórios. Relatório 004/2016. É esse processo? É. Vamos ler. Isso. A ata da prestação de contas do Poder Executivo referente ao primeiro quadrimestre do exercício 2016, apresentado em audiência pública no dia 25 de maio de 2016, no plenário da Câmara Municipal. Senhor Presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, com a presidência ad hoc do vereador Juliano Feliciano, reunida em audiência pública, conforme edital de convocação publicado no Jornal Oficial do Município, nas edições dos dias 18 e 25 de maio de 2016, respectivamente, e também no site do Poder Legislativo Itapirense, realizada no plenário da Câmara Municipal no dia 25 de maio de 2016, às 16 horas, para demonstração e avaliação pelo Poder Executivo Municipal, representado na oportunidade pelo secretário de Finanças, senhor João Batista Bossi, acompanhado do assessor Luiz Fabiano P. Rama, indicados pelo senhor Prefeito Municipal, senhor José Natalino Paganini, para a apresentação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2016, em conformidade ao que dispõe o parágrafo 4º do artigo 8º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, publicada no Diário Oficial da União, de 5 de maio de 2000. Na hora aprazada, o presidente da comissão aludida, vereador Juliano Feliciano, constatando as presenças do senhor João Batista Bossi e assessores da Secretaria de Finanças, os representantes da imprensa falada, bem como do público convidado, declara aberta a audiência pública, passando a palavra de imediato ao secretário municipal de Finanças, para a explanação do relatório sobre a gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2016, que corresponde aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Após minuciosa explanação e demonstração pelo diretor de Orçamento e Gestão, auxiliado pelos seus assessores, dos quadros da receita e despesas do primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2016, em estrito atendimento ao artigo 53, inciso 5 da LC 10100, a Comissão de Finanças passou então ao questionamento sobre as atividades e números contábeis
constatando a Comissão de Finanças que a municipalidade está trabalhando dentro dos limites exigidos pela legislação, especificamente da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda que esteja ocorrendo uma queda drástica da receita. Em números globais, o relatório aponta que o total da receita líquida no período foi de aproximadamente 83,2 milhões, ou seja, 29,05% do orçamento anual, que é de 286,6 milhões. Enquanto isso, as despesas somaram 76,5 milhões, perfazendo um superávit de 6,7 milhões. Em termos de resultado primário, o total das receitas líquidas para o período foi de 76,8 milhões, enquanto que as despesas foram de 73,8 milhões. Já o resultado nominal até 30 de abril é 10,6 milhões. De acordo com o secretário, os setores da educação e da saúde continuam sendo as principais áreas de aplicação dos recursos. Na educação, a receita e transferência de impostos é 54,4 milhões. O município já aplicou 32,9% deste valor, ou seja, 17,9 milhões, bem acima dos 25% exigidos por lei. O mesmo ocorre na saúde, onde o município já aplicou 14,1 milhões, 25,98% da receita arrecadada, sendo previsto por lei um mínimo de 15%. Ao final, o senhor João Batista Bose passa às mãos do presidente ad-hoc os documentos e quadros demonstrativos referente ao primeiro quadrimestre da gestão fiscal de 2016, que fica fazendo parte integrante do presente relatório número 4 de 2016. Em seguida, o presidente da Comissão de Finanças e do Orçamento da Câmara Municipal agradece a presença dos senhores João Batista Bose, do assessor Luiz Fabiano Rama, da imprensa, bem como do público presente, e declara encerrada a audiência pública. É este o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Assina Juliano Feliciano, presidente ad-hoc e relator. Espaço ciente. Não havendo mais relatório, passamos ao projeto de lei. Projeto de lei 0040. Autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de subvenção social, valores da Casa Transitória Flávio Zac, uma verba no valor de R$ 20.800. Conforme acordo feito entre as bancadas, pela necessidade social, eu requeiro que o projeto venha às comissões para ser deliberado o parecer e voltar à ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Comentar o pedido do vereador, está em votação. Seja discutido e votado na hoje. E dado o parecer. Aprovado todos os vereadores. 0041. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio de suas secretarias, bem como assinar os respectivos termos aditivos posteriores. Fica o Poder Executivo Municipal, desde logo, autorizado a realizar as despesas decorrentes de sua participação na avença relacionadas em cláusula no instrumento do convênio. As despesas decorrentes do disposto no artigo 2º desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementando-as, se necessário. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a isentar a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU, de quaisquer tributos municipais. Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário. Assina José Natalino Paganini, prefeito municipal. Eu leio a mensagem. Ao excelentíssimo senhor Décio da Rocha Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Itapira. Tenho a honra de submeter elevada apreciação desta Câmara o incluso projeto de lei dispondo sobre autorização para o Poder Executivo Municipal celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo por intermédio de suas secretarias. Estou solicitando autorização para a celebração de convênio com a Secretaria de Estado da Habitação, a fim de que possa viabilizar a construção de 226 unidades, apartamentos e casas populares destinadas à população de baixa renda de Itapira. Esclarecemos, outro que os empreendimentos serão implantados nos mesmos moldes dos demais que já foram construídos em nossa cidade, através de parceria com a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Esperando que o presente projeto receba acolhida nesta Casa de Leis, nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica do município de Itapira, subscrevo-me, enviando ao Excelência o nosso protesto de elevada estima e consideração. Aos 13 de julho de 2016, José Natalino Paganini, prefeito municipal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem,
conforme acordos de bancada, situação e oposição anteriormente, eu requeiro que o presente projeto venha às comissões para ser exarado o parecer e volte à ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Então, a votação e regramento do vereador. Projeto vai às comissões para ser discutido e votado. Aprovado todo vereador. 0042. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Excepcionalmente, pelo prazo de 30 dias, será permitido o desdobro do imóvel abaixo discriminado, desde que resulte em lotes nas condições que especifica. Imóvel na rua 15 de novembro, com inscrição cadastral 003, 006, 014, 000. Área mínima 64 metros quadrados, testada mínima 7 metros. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Aos 14 de junho de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Passa a comissão. Não havendo mais projeto de lei, passamos aos pareceres. Parecer 59, 2016. As comissões que aí subscrevem, estados que forem exarar parecer ao projeto de lei 39, 2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 39.642,88, após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras de análise, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixo a critério do colênio do plenário. É este o parecer. Pela ordem, senhor presidente. Tendo o parecer favorável da comissão, requeiro que venha a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Comentar o pedido do vereador. Projeto para ser discutido e votado. Aprovado todos os vereadores. Parecer 60, 2016. As comissões que a este subscrevem, estadas que forem exarar parecer ao veto parcial de autoria do senhor prefeito, ao autógrafo 36, 2016, ao projeto de lei número 22, 2016, de autoria dos vereadores Carlos Alberto Sartori, Décio da Rocha Carvalho e Joilson Batista Militão da Silva, que excepciona desdobros em condições e prazos que menciona, após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análise, acordaram por exarar parecer favorável, eis que procede as argumentações do chefe do Poder Executivo, que alguns dos lotes desdobrados ferem a legislação federal que regulamenta a matéria. Quanto ao mérito da via, deixo a critério do colênio do plenário. Este é o parecer. O senhor vai pôr em votação? Não. Ninguém pedir. Na hora do dia da próxima sessão. Não vendo mais parecer, passamos os votos pesar. 199. Senhor José Alcides Bosso, Carlos Aparecido Jamarino. 2.000. 200, perdão. Senhora Beatriz Pérez Rocha, mais conhecida por Nenê, Carlos Aparecido Jamarino. 201. Senhor José Raimundo Bittencourt, Carlos Alberto Sartori. 202. Senhor Lázaro Isidoro de Campos, Carlos Alberto Sartori. 203. Senhor José Donizete dos Santos, Carlos Alberto Sartori. 204. Senhor Cláudio Luiz Venturini, Carlos Alberto Sartori. 205. Senhor Luiz Altafini, mais conhecido como Gígio, Carlos Alberto Sartori. 206. Jovem Fernando Rodrigo Souza de Lima, Carlos Alberto Sartori. 207. Senhor José Lucindo Alves, mais conhecido por Zé Presépio, Carlos Alberto Sartori. 208. Senhora Maria Alves Ferreira da Silva, Carlos Alberto Sartori. De acordo com o regimento interno da Casa, procederei 1 minuto de silêncio em homenagem aos falecidos. Está em votação os votos de pesar. Aprovado todos os vereadores.
Não havendo mais voto pesado, passamos aos requerimentos. Requerimento 199/2016. Voto de congratulação com o senhor Carlos Eduardo Quartim Barbosa, mais conhecido por Charlot, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado no dia 4 de junho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. 221. 200. Voto de congratulação com o padre Tarley Navarro Padua Souza, organizadores, festeiros e comunidade de Santo Antônio, pelas festividades em louvor ao santo padroeiro. Carlos Aparecido Jamarino. Em votação. Aprovado pelos vereadores. 221 agora. 201. Voto de congratulação com o editor Luiz Gustavo Marinho, pelo sucesso na publicação da revista Mais de Ti, Senhor. Joilson Batista Militão. Ordem do dia. 202. Voto de congratulação com o estimado casal senhor Valdir Benedito Silveira e senhora Márcia Zaniboni Silveira pela comemoração de 34 anos de casamento, celebrado dia 10 de junho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. 203. Voto de congratulação. Eu requeiro que essa matéria de número 203/2016 seja lida na íntegra, Como requer. por favor. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um justo voto de congratulação com a senhora Maria Antônia Zanqueta Cardoso, mais conhecida por Dona Nega, pelo transcurso de seu 93º aniversário de nascimento, celebrado dia 11 de junho. Requeremos também que este voto de congratulação seja extensivo à filha Janete e ao neto Lucas, que fazem aniversário na mesma data. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão soberana do colendo plenário. Aos 14 de junho de 2016, Carlos Alberto Sartori, vereador. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. Justificativa, presidente. Terceiro voto. Eu vou assinar junto com o Carlinhos. Uma pessoa de muita estima, a Dona Nega, uma pessoa muito querida dentro da Ponte Nova. Então, parabenizo o autor e que seja extensivo a toda a família esse voto de congratulação. 204. Voto de congratulação com a senhora Antonieta Zago Guerreiro, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 12 de junho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. 205. Voto de congratulação com a senhora Leadina Maria Kiss, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 14 de junho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. 206. Voto de congratulação com o estimado casal, senhor Antônio Geraldo Rosário e a senhora Lenir Núcio Rosário, pela comemoração de 55 anos de casamento, celebrado dia 3 de junho. Carlos Alberto Sartori. Em votação. Aprovado pelos vereadores. 207. Na íntegra. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com o estimado casal, senhor Antônio Alberto Bezerra da Silva e senhora Silvia Helena Teles da Silva, extensivo aos seus dignos familiares, pela comemoração de 21 anos de casamento, celebrado dia 10 de junho. A marca de 21 anos de convívio harmonioso, cercado de muito amor e respeito mútuo, ao lado da filha e demais parentes, transforma o estimado casal em verdadeiro exemplo para as gerações mais jovens, nesses tempos em que, infelizmente, as uniões conjugais são comumente desfeitas pelos mais fúteis motivos. Tomara a nossa juventude se espelhe no exemplo vivo de amor e compreensão que Antônio Alberto e Silvia Helena nos lega a todos, nesta oportunidade em que comemoram jubilosamente 21 anos de união conjugal feliz e profícua em todos os sentidos, merecendo amplamente as congratulações, homenagens e reconhecimento desta Igreja Casa de Leis. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão do colendo plenário. Aos 14 de junho de 2016, Carlos Alberto da Silva, vereador. Em votação. Aprovado pelos vereadores. 208. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Eu requeiro que todos os requerimentos a partir do 208 sejam lidos na íntegra. Como requer, vereador, na íntegra.
208. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça oficiar o prefeito municipal, no sentido de que determine aos setores competentes da administração o envio a esta Casa de Leis de cópia das planilhas de pagamento de horas extras referentes às secretarias e departamentos da municipalidade. Aos 14 de junho de 2016, Rafael Donizete Lopes, vereador. Ordem do dia. Ordem do dia. 209. Na íntegra. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça oficiar o senhor prefeito e secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, senhor José Alair de Oliveira, solicitando informações quanto às medidas que estão sendo adotadas em relação ao aterro sanitário de Itapira. Aos 14 de junho de 2016, Rafael Donizete Lopes, vereador. Palavra. Esse requerimento, eu acho, seria muito bom nós abrirmos uma discussão nessa noite. Um dos maiores problemas do município, e foi discutido em campanha e logo no começo de 2013, era em relação ao aterro sanitário. O prefeito convocou a imprensa em meados, em fevereiro de 2013, quando ele fez o contrato emergencial com a Apple. E naquele momento, foi perguntado a ele com relação ao aterro sanitário. Aí o prefeito disse categoricamente para a imprensa, para todos, que era muito preocupante naquele momento em relação ao aterro sanitário, porque era preocupante o atual aterro e a necessidade de uma nova célula, um novo aterro. E para fechar o aterro atual, iria gastar R$550 mil. Aí foi perguntado para o prefeito, com relação, depois do contrato emergencial, se ele iria, inclusive, imprimir na licitação da nova empresa que ganharia o contrato do lixo, essa possibilidade da empresa assumir a responsabilidade sobre o aterro, com a possibilidade de fechamento desse aterro. E o prefeito disse, olha, eu vou fazer gestão em relação à atual empresa que vai estar assumindo e poderá, inclusive, ser matéria de cláusula na licitação. Então, é claro, nesse momento, nós cobrarmos se foi feito, por que não foi feito. Nesse sentido, eu acho que o problema continua, será um problema que certamente será motivo da campanha que, para os próximos meses, muitos candidatos sairão nas ruas ou meio de imprensa para falar. É muito importante nós trazermos essa análise. Então, eu peço para ir para a ordem do dia a matéria para nós discutirmos abrangentemente. 210. Aí. Escutados, requeremos a Vossa Excelência, escutado em signo plenário, para que oficie o senhor prefeito e secretária municipal de saúde solicitação desta Casa de Leis para que seja enviada a cópia dos relatórios de pagamentos referentes aos serviços prestados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de abril ao município de Itapira, onde conste os comprovantes de pagamentos como pessoa jurídica dos serviços adquiridos desde 2013 até o presente momento, incluindo exames complementares e serviços médicos em suas respectivas especialidades. Aos 14 de junho de 2016, Rafael Donizete Lopes, vereador. Está em votação. Rejeitado, menos 3 votos. 4 votos, perdão. 211. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça oficiar o senhor prefeito municipal para que preste esclarecimento junto a esta Casa de Leis quanto às diferentes justificativas apresentadas por ele em decorrência da troca de cheques no SAI. Justifica-se este requerimento, uma vez que o prefeito José Natalino Paganini apresentou 2 versões diferentes para o fato, sendo uma para a imprensa através de jornais da Rádio Clube de Itapira e outra diante da comissão processante na Câmara Municipal, que culminou com a cassação do vice-prefeito Antônio Eduardo Boretti em relação ao desconto no caixa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira, o SAI, de 2 folhos bancários no valor de 10 mil cada. Aos 14 de junho de 2016, Rafael Donizete Lopes, vereador. Dia. Ordem do dia. 2012. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão
Um voto de congratulação com a nova diretoria do Rotaract Clube de Itapira, na pessoa do presidente Carolina Pavinato Olímpio, empossada no dia 11 de junho, extensiva ainda aos demais integrantes do Conselho, desejando a todos os seus componentes amplo sucesso em suas iniciativas. Merecem todos, indistintamente, pelo trabalho denodado em prol das causas justas e da população mais carente do município, as renovadas homenagens do Legislativo itapirense, razão pela qual propugnamos pela inserção nos anais desse sodalício de leis desta simples, porém mais que meritória deferência. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão do colendo plenário. Aos 14 de junho de 2016, Rafael Donizete Lopes, vereador. Está em votação. Aprovado todos os vereadores. 213. Voto de congratulação com o jornal Tribuna de Itapira, na pessoa do diretor, senhor Luiz Roberto Trevelin Pereira, pelos 27 anos de fundação. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que se faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão, inserindo desta forma, nos anais desta Casa de Leis, um voto de congratulação com o jornal Tribuna de Itapira, na pessoa do diretor, senhor Luiz Roberto Trevelin Pereira, extensivo ainda aos funcionários e colaboradores, pela comemoração do último dia 3 deste mês de junho, do 27º aniversário de fundação daquele conceituado órgão da imprensa. Atingindo a fantástica marca de 27 anos em circulação ininterrupta, a despeito das gigantescas dificuldades impostas à imprensa interiorana, o jornal Tribuna de Itapira constitui-se em motivo de justo orgulho para os itapirenses, ao inscrever com letra de ouro o seu nome no rol dos mais tradicionais e conceituados órgãos informativos da história do nosso município e da nossa região. O histórico de lutas que permeia por quase 3 décadas de atividades do jornal, a superação de dificuldades de toda a ordem, seu crescimento e aprimoramento ao longo dos anos, a isenção do seu trabalho jornalístico e de sua responsabilidade de bem informar a comunidade itapirense, são virtudes que se destacam nesta ocasião festiva e digna do reconhecimento das autoridades e do povo itapirense. Nascido da coragem e determinação de um jovem idealista e compromissado com a verdade dos fatos e das situações reinantes na cidade, o Tribuna de Itapira chega agora aos 27 anos de fundação, integrado por um quadro de profissionais do jornalismo da mais alta capacitação, mantendo abertas as portas da livre manifestação aos seus leitores e a todos os cidadãos itapirenses em suas páginas, respaldado por um grupo de colaboradores e funcionários competentes e zelosos de suas responsabilidades, que lhe asseguram um futuro ainda mais promissor em termos de longevidade e credibilidade. Tal efeméride merece integral reconhecimento das autoridades e do povo de Itapira, tanto por sua grandiosidade quanto por seu ineditismo, em se tratando de atividade jornalística fora dos grandes centros urbanos, razão pela qual entendemos serem seu diretor, funcionários e colaboradores merecedores da hora proposta homenagem. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão soberana do colendo plenário. Aos 14 de junho de 2016, Rafael Donizete Lopes, vereador. Está em votação. Abstenho, senhor presidente. Na ordem do dia? Aprovado menos abstenho. De 2014. Voto de congratulação com a nova diretoria do Interact Clube Itapira, na pessoa do presidente Raul Freitas, empossada recentemente. Na íntegra. Ordem do dia. Vamos ver mais requerimento, passamos à indicação. 142. Sugere a retirada de lixo entulho em caçamba próxima ao loteamento João Rogato, no bairro do Rio Manso. Carlos Alberto Sartori. Espaço, senhor prefeito. 143. Sugere a execução de operação tapa-buracos da rua Serra Negra, bairro dos Prados. Carlos Alberto Sartori. Espaço, senhor prefeito. 144. Sugere execução de operação tapa-buracos na rua Guerino Pavinato, no bairro de Barão Ataliba Nogueira. Carlos Roberto Sartori. Baixa a ordem, senhor prefeito.
Essa, vereador, faça a leitura dos ofícios. Da EMEB, dona Isaura da Silva Vieira. Vimos por meio deste, em nome de toda a comunidade e equipe escolar, agradecer a todos que colaboraram com uma prenda brinde para a nossa festa junina, que se realizou sábado, dia 11/6/16. Agradece a professora Ana Luísa Pereira, diretora da escola. Da EMF, professor João Simões. Vimos por meio deste, em nome de toda a equipe escolar da EMEB, professor João Simões, alunos, pais de alunos e comunidade, agradecer imensamente a todos os vereadores que colaboraram conosco em nossa festa junina de 2016. Assina Maria Gracini Zanqueta, diretora da escola. Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Encaminha Vossa Excelência, na conformidade do disposto do inciso 15º do artigo 2º da Lei Complementar 709/93, cópias das decisões publicadas no Diário Oficial do Estado de 10/3/2015 e 9/9/2015 para conhecimento. Por oportuno, alerta que o decidido não é suscetível de revisão por esse Legislativo, conforme a deliberação deste Tribunal exarada no processo TCA 10535-02694. Assina Josué Romero, auditor. Paciente. Aprendemos pelo trabalho por 15 minutos para que podemos botar a pauta em ordem. Peço que faça a leitura chamada de seus vereadores. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Estringuete, Rafael Donizete Lopes. Peço a leitura do parecer. As comissões que este subscrevem instadas que for exarar parecer ao projeto de lei 40/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a repassar, sob forma de subvenção social, valores à Casa Transitória Flávio Zac, após minudentes e acurados estudos sobre a propositura e análise, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixo a critério do colendo do plenário. É este o parecer. Pela ordem, presidente. Ordem. Tendo em vista que veio com parecer favorável. Foi pedir a ordem do dia de hoje. Parecer 62/2016. As comissões que a este subscrevem instadas que for exarar parecer ao projeto de lei 41/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo por intermédio de suas secretarias, após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análise, e acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixo a critério do colendo do plenário. É este o parecer. Ordem do dia de hoje. Não vendo mais parecer, passamos na ordem do dia. Pela ordem. Fazer a pausa para nós. Primeiro projeto. Assunto: projeto de lei 39/2016. Autoriza a abertura de um crédito especial no valor de R$ 39.642,88. Autor: prefeito municipal. Peço a palavra ao vereador Marcos Paulo. Presidente, esse projeto de lei que o prefeito mandou para ser destinado, que é do Fundo Municipal de Assistência Social, para entidades, CREAS,
sendo repassado a abertura, né, do crédito especial no valor de 39 mil, vem de encontro com as necessidades que o município vem passando, com as entidades, né, passando, e a gente sempre correndo atrás, tentando ajudar. Parabenizo aqui também a iniciativa, presidente, está aqui um representante do Itapira News, que tem um canal na rede social, onde fez divulgações também, até mesmo da causa transitória de Itapira, passando as dificuldades, colocando os itens que eles estavam precisando. Parabenizo também aqui, presidente, a equipe 4x4, 4x2, os trilheiros de Itapira, na pessoa do Xande, do Disque Água. Ele foi entregar hoje também dinheiro não, mas sim alimentos, fraldas, onde entidades precisam. E realmente os repasses a gente precisa cada vez mais estar dando. E esse crédito especial, que o saldo inicial da conta de convênios de aquisições e equipamentos para o CREAS, 300 mil, mais rendimentos, aplicações financeiras, saldo total de conta, no total, o superávit financeiro de 39.642, presidente. Para o trabalho, né, social e especial, tais equipamentos adaptados para a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. Isso aí, o meu voto é favorável aqui nesta casa, e como também o outro que vai vir para ser votado aqui, vou estar votando favorável também, presidente. Continua em discussão o projeto de lei. Senhor vereador, da palavra. Está em única votação o projeto de lei. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 040/2016. Autoriza o Poder Executivo a repassar de forma subvenção o valores da Casa Transitória Flávio Zac. Autor, prefeito municipal. Está em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Marcos Paulo. Anterior do CREAS, que estava aqui, parabenizo a todos os vereadores aí, e que votou por causa equipamentos que precisavam ali, e infelizmente a demora que o poder público tem também para repassar o do CREAS. Hoje, presidente, também vem aqui do Flávio Zac. A prefeitura, sabendo, presidente, das necessidades das nossas entidades, principalmente a Flávio Zac, aonde para fechar o pagamento dos funcionários estavam com déficit, estava atrasado. E a prefeitura, sabendo de todas as dificuldades, deixar sair primeiro em redes sociais, sair primeiro mobilização, em vez de ajudar. E por último chega e ajuda. Tá bom, chegou e ajudou. Mas presidente, por que esperar todo esse tempo, sendo que a gente tem o recurso no município? A Casa Transitória faz um serviço, presta um serviço para a municipalidade que deveria ser da promoção social diretamente ali. E a promoção social não toma pé disso. Mesma coisa do albergue, presidente, que deveria vir da promoção social, que teve até uma morte e um morador de rua esse final de semana, que infelizmente não resistiu ao frio. Pensa bem essas crianças, que foi resgatada, e algumas famílias que estavam desestruturadas, e está dando o atendimento ali. E funcionários que trabalham lá não tinham o recurso necessário para poder usufruir, para passar também para as crianças. Como tem criança lá que precisava de fralda, alimentos
óleo, entre outros utensílios, tanto também de limpeza. E o mais gravante que era a subvenção para pagamento dos funcionários, que infelizmente o poder público atrasa muito e deixa a rolar sempre as mesmas coisas. Então, presidente, espero que o prefeito não deixe chegar nesse ponto, mas o prefeito não deixa chegar nesse ponto e atraso tanto, como o Allan Kardec, passando de necessidade, demorou tanto para chegar aos recursos de subvenção dessa municipalidade. A casa transitória, mesma coisa. Agora, a gente vê que para a Casa das Artes, um recurso maior, repassado. A gente tem de ver também o que tanto essa Casa das Artes faz com esses recursos. Quantas crianças estão sendo atendidas. E agora, com um valor baixo para essas outras entidades, demorar tanto para chegar ao recurso. Continua a discussão o projeto. A palavra ao doutor Rafael. É muito importante nós abrirmos essa discussão, senhor presidente, demais vereadores, porque é público e notório o trabalho desempenhado pela Casa Transitória no nosso município. Aí surgem alguns questionamentos que eu julgo oportuno a população ter ciência daquilo que está sendo praticado a nível de executivo, aquilo que nós aprovamos aqui dentro do legislativo, mas nós temos que prestar contas para as pessoas que nos colocaram aqui e para todas aquelas pessoas que em 2012 votou em outros vereadores, votou em outros candidatos a prefeito, mas são também representadas por essa Casa de Leis. Por que falo isso? Porque ano a ano, 2014, 2015, 2016, e posso falar porque eu estou presente e todos os vereadores aqui também estavam. Nos orçamentos, havia, ano a ano, um aumento de reserva de contingenciamento. O que é essa reserva? É o prefeito usar esse dinheiro numa situação de emergência. Calamidade pública, situações de risco, enchente, inundação. Essa reserva de contingenciamento que a prefeitura, nos orçamentos, Marquinhos, de 2014, 2015, 2016, e eu critiquei aqui em relação a isso, por que não pôde usar essa reserva para uma instituição como a Casa Transitória? O que o Marquinhos falou é a pura verdade. A Casa Transitória chegou lá embaixo. O que ele falou é a pura verdade. Basta analisar nas redes sociais. Cadê a reserva de contingenciamento da prefeitura? Por que não usou para salvar essa instituição no momento inicial da crise da Casa Transitória e outras instituições que são mantidas muitas vezes, e todos sabem, através de várias parcerias com a iniciativa privada, são mantidas com várias parcerias com a sociedade, que não olha para trás o que está sendo doado a essas instituições. Mas o poder público, e posso cobrar do Paganini, porque o Paganini, aonde ele vai, ele fala que veio do terceiro setor. Isso é reconhecido. A pessoa do Paganini, antes de assumir a prefeitura,
é uma pessoa renomada e libada para qualquer crítica. Mas, como prefeito, ele deveria usar essa verba de contingenciamento, que está lá e aumentou ano a ano, para ajudar nessas horas. Porque são nessas horas que aparece quem está ajudando, de fato, uma instituição. Isso é claro, isso é justo para essa casa transitória e para as outras instituições. Vamos votar isso aqui, mas fica esse questionamento. É válido usar a reserva de contingenciamento, é uma instituição que toda a sociedade reconhece. Quando que vai usar essa reserva de contingenciamento? Tivemos vários episódios aí com outras instituições. Nós vamos esperar fechar as portas para depois vir a público. Olha, gente, infelizmente a crise chegou a essa instituição e fechou. E o que nós vamos fazer com as crianças assistidas? O que nós vamos fazer para a sociedade que tanto espera do poder público? Olha, gente, deixa a gente nesse momento numa situação de lamentação. Sério, Joilson, você é um cara, uma pessoa do bem, Juliano, Carlinhos, todos. Todos, não tenho isso pessoal, político. Ele tem a ideologia dele, eu defendo a minha, mas nós estamos aqui representando as pessoas, presidente. Então é nesse sentido. Eu acho que o orçamento foi votado aqui, nós criticamos essa reserva, mas é nesse momento que concede uma parte, vereador. Aparece o nome de quem realmente está a favor do terceiro setor. Sim, vereador. Vereador, nós colocamos aqui nesta casa emendas para algumas entidades e no ano foi votado contra. Vereadores aqui rejeitando emendas parlamentares que poderiam estar indo para essas entidades. Então, fica a dica aí para os anos que vêm, para a gente, como vereador legislativo aqui nesta casa, fazer as emendas sim, certo, para as entidades que mais necessitam em nosso município e que todos votem favorável a essas emendas, por causa essa emenda não é para um vereador, e sim para uma instituição que precisa de recursos financeiros para se manter. Obrigado, vereador. Eu acho, as votações, vereador, eu acho que quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente sabe se está dormindo com a consciência tranquila ou não. Nós não estamos aqui discutindo em relação à decisão de cada vereador, mas nós temos o direito de discutir aquilo que está sendo, no momento, mostrado para a população. E essas questões que merecem uma reflexão. Todos aqui são unânimes em afirmar o trabalho feito. De anos. O senhor, o Carlinhos, que tem mais experiência no Legislativo do que todos os outros 8 vereadores, sabem disso. Mas não precisava chegar numa situação dessa. Eu acho que tem que olhar no início. Mostrar por que é do terceiro setor, com todo respeito ao chefe do Executivo. Mas é nesse momento que aparece, mostra o que está fazendo de gestão e o resultado as pessoas reconhecem. Por isso que eu falo e confirmo aqui, quando muita gente tem que falar a mesma coisa, alguma coisa está errada, vereador Maurício. Eu admiro, respeito Vossa Excelência, mas é a pura verdade. Falta transparência, mostrar, olha gente, está sendo feito isso, não posso fazer isso, o não também faz parte muitas vezes. Agora, o que não podemos temos que questionar são esses momentos. São esses momentos. É importante mostrar
Mas dá primeiro, lá no início, no começo. Porque a situação deles lá não é nem grave, é caótica. Todos devem estar sabendo, as redes sociais, os eventos que algumas instituições estão fazendo, é para salvá-los. Agora, fica uma verba de milhões, pode olhar lá, milhões de contingenciamento. Para quê? Pode usar essa verba para o terceiro setor. Pode. E não olha para trás, a população vai ver, olha, estão ajudando. Agora, o que eu não acho correto é ter toda essa discussão, ao passo que lá em cima poderia muito bem, numa canetada, resolver e dar um ponto final. Aí sim a população iria aplaudir. Vamos votar, vamos batalhar para que eles se levantem. Porque o trabalho que eles fazem lá é um trabalho de excelência. Obrigado. Continua a discussão, projeto. Palavra ao vereador Morito. Primeiramente, senhor presidente, precisamos entender o que é contingência. Do jeito que foi dito aqui, parece que vira a gestão, deposita-se milhões na conta e fica lá. Não é assim que funciona. A arrecadação do município passa longe disso. A arrecadação do município ela se constrói mês a mês. Existem os tributos que são cobrados, existem os fundos que são repassados, existem os impostos que são adquiridos. E a partir da construção desse orçamento é que existe uma reserva que se constrói. E é uma estimativa. Ela não é fixa, ela é dinâmica. Ela pode estar para mais, ela pode estar para menos. O nosso prefeito, José Natalino Paganini, foi um dos prefeitos mais abertos às instituições até hoje. Conversa, dialoga e tenta ajudar em todos os sentidos. Seja uma instituição de ordem religiosa, seja uma instituição de ordem de cuidados dos animais. O diálogo é aberto para todos. E o principal ponto da política é a abertura e a conversa. Não é a distribuição desordenada financeira. Não que a instituição não mereça. Eu acredito que as instituições merecem muito. Mas instituições também são sociedades organizadas que, quando se organizam, assumem a responsabilidade de ter o seu custo. Uma organização, ela não é fundamentada na parte financeira da prefeitura. Ela não é um órgão da prefeitura. Porém, é necessário, sim, o repasse de ordem financeira. Eles fazem a vez de um terceiro setor, como foi dito aqui. Deixa eu só terminar a minha palavra, depois a gente já vai discutindo isso. Ele faz a parte, muitas vezes, aonde a sociedade privada não pode chegar. E não consegue chegar, muitas vezes. Seja por condições financeiras precárias. Hoje, todo mundo sabe, é explorado mediaticamente que a crise está em todos os lugares. A queda de ICMS ela é evidente. O fundo de participação do município é evidente. O IPTU também diminuiu sua arrecadação. O ITBI também diminuiu sua arrecadação. O IPVA diminuiu sua arrecadação. Essas são uma das principais receitas que o município tem. Porém, não está sendo negado ajuda. Esse é o ponto. Foi necessário a solicitação. Chegou-se ao nosso prefeito José Natalino Paganini. Paganini, precisamos. Ok. Hoje o Paganini falou uma coisa para nós vereadores, inclusive, que falou que, se necessário, a prefeitura vai tomar a rédea. O senhor me dá uma Deixa eu só terminar, senhor vereador. Quando o senhor estava explanando, eu estava observando. Eu gostaria de fazer a minha colocação. A preocupação do Paganini é muito grande em relação à casa transitória e todas as instituições de uma forma geral. Olha, hoje nós temos, por alto aí, a Associação DAO, nós temos a PAI, nós temos Casa Transitória, nós temos o IPA, nós temos o SOS, nós temos Pólen, nós temos
Muitas estão em dificuldade, Marquinhos. É um fato. Toda instituição... As instituições, elas vivem principalmente de doações, de subvenções que vêm de ordem estadual, de ordem federal. A Casa Transitória também recebe outras subvenções. Como a PAI também recebe, a Associação também, Down também recebe, o CEPIM. Obviamente que elas têm que ser, sim, assistidas. E esse projeto de lei, que eu tenho certeza que a discussão nossa não é na aprovação do projeto. Eu tenho certeza absoluta. Rafael, César, Marquinhos, Carlinhos, Carlão, Juliano e todos os demais colegas, eu tenho certeza absoluta. Todos concordam com o repasse financeiro. A discussão está sendo dada se deveria ter sido feito antes ou depois. E o que eu trago da minha mensagem é que a conversa, o diálogo sempre esteve aberto. O prefeito nunca fechou a porta para as instituições. Inclusive tem uma verba de 100 mil reais do governo federal que está sendo pleiteada para a Casa Transitória. É preocupante. Mas não dá para apedrejar uma administração que está ajudando. O senhor me dá uma parte? Ô, senhor vereador, deixa eu terminar meu contexto. Quando o senhor estava dentro do seu discurso, eu estava observando o seu discurso atentamente aqui, elaborando o meu, pensando em tudo o que o senhor está falando, eu observando o senhor também, e pensando naquilo que eu estava falando. Você está falando, não tiro o mérito daquilo que vocês estavam dizendo aqui, da necessidade da aplicabilidade financeira. Porém, o que eu quero trazer é a posição que o prefeito tem. E quando ele fala que é do terceiro setor, ele sempre esteve junto com o terceiro setor. Eu não tive nenhum diretor de entidade que veio reclamar para mim do Paganini que ele fechou a porta na cara. Pode não ter a disponibilidade financeira, porque às vezes tem que falar ou não. Como o senhor falou, às vezes tem que dizer ou não. A gente é obrigado muitas vezes a medir as possibilidades. Eu não posso puxar o cobertor para um lado e descobrir o outro. Eu tenho que centralizar ele para que todo mundo fique coberto. É um orçamento justo, é um momento econômico justo. E aquilo que está se discutindo é antes, posterior, são críticas. O que se está em pauta é a ajuda financeira. São os 20 mil reais. E aquilo que vai ser repassado. E se necessário, será repassado mais. Dentro da possibilidade. Aquilo que foi solicitado inicialmente, emergencialmente, está aí. O projeto está aí. Como eu falei, tenho certeza que todos vão aprovar. A única discussão nessa casa que está no momento aqui é pontos de ordem política. E o que nós não devemos fazer? E sim devemos olhar um para o outro aqui e falar o que nós estamos fazendo. Conversando com o vereador César, ele falou que inclusive ele faz às vezes a doação de medicações. De repente, o que eu estou fazendo? Não só pela Casa Transitória, o que eu estou fazendo pelo próximo nesse momento de dificuldade? Nos Estados Unidos, um presidente americano fez uma frase antológica. Não é o que o Estado está fazendo por você. É o que você está fazendo pelo Estado. O que você, vereador, pessoalmente, não só vereador, pessoa pública, cada um de si está fazendo. O senhor me dá uma parte, vereador? Um minuto, senhor vereador. Eu quero concluir a minha linha de pensamento. E eu acredito que cada um de nós possamos melhorar a situação. Apontar, criticar, é muito simples. Mas o que cada um está fazendo? O que cada um está fazendo? Eu sei o que o prefeito está fazendo. O prefeito está administrando. Se existem críticas, as críticas têm que existir sim. Porém, não é de uma forma desordenada que se administra um município. Acredito na seriedade, acredito no trabalho do terceiro setor do nosso prefeito e acredito que quanto existir a necessidade e existirem os recursos possíveis, eles vão ser repassados de uma forma plena. Sem dúvida nenhuma, o prefeito José Natalino Paganini é uma pessoa competente, um homem sério, trabalhador, que se preocupa com o terceiro setor. E como diz o Marquinho, fica a dica. O que cada um está fazendo? Continua a discussão, o projeto.
O vereador foi a palavra. Está em única votação o projeto de lei. Aprovado pelos vereadores. Justificativa, presidente. Eu fico muito feliz do vereador Maurício falar isso. Só a título de informação, vereador, não quero nem ser oportunista em relação a isso. A minha esposa fez um evento na última sexta-feira, angariando doações para a casa transitória. Então, não quero me vangloriar em relação a isso, estou fazendo a minha parte. E com relação ao prefeito Paganini, é bom a população itapirense saber que em 2013 ele deu R$93 mil para Esportivo Itapirense, senhor presidente, na qual constava 2 cheques dele de 10 mil, que ele não consegue explicar até hoje. Então, esse é o respeito que ele tem com o terceiro setor. Faça o que fez com a Esportiva, com as entidades, sem olhar para trás. Vereador Maurício. Olha, doutor, parabéns pela posição da sua esposa referente a isso, que todos fizessem exatamente isso. A gestão está trabalhando. E, senhor presidente, conforme consta no Tribunal de Contas aí, quem está condenado a devolver R$30 mil para a Esportiva é o ex-prefeito Toninho Bedin. Projeto de lei número 041/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o governo do Estado de São Paulo por intermédio de sua secretaria. Autor, o prefeito municipal. Uma palavra, está? Uma palavra, o vereador Marcos Paulo. Décio, esse projeto do prefeito, que é para casas populares, CDHU, é uma pena. O município de Itapira, o prefeito vem e manda para a gente um projeto desse, pedindo autorização para celebrar convênio com o município, com o Estado, para fazer as casas. O que eu acho estranho, que se a pessoa sair daqui e descer ali na habitação para fazer o cadastro, está fechado. Não está fazendo cadastro nenhum. Eu acho, antes da gente mandar um projeto, fica outra dica para o prefeito, que tem que ter levantamento de pessoas. E o cadastro, eu acho que o cadastro habitacional não pode ser fechado em determinado tempo. E tem de ser aberto. Por causa, só fecha-se o cadastro na época que for chamar as pessoas para o sorteio. Nisso aí, sim, nesse prazo é legal. Agora, a família passa necessidade já financeira na casa, com desemprego, precisa da casa, vai na habitação, chega lá e fala, gente, não estamos fazendo cadastro. Por que então mandar um projeto? Como que teve o estudo para esse projeto chegar nessa casa? Quantas famílias estão precisando das casas? A gente sabe que é muitas famílias, só que está usando o cadastro da última vez que foi feito sorteio? E as outras famílias que não encaixou no sorteio, e como a CDHU deveria ter encaixado por causa do quê? Eles só chamaram as pessoas que era até 1,5 salário. E CDHU, você paga 10% do que ganha, 10% do salário. Sendo que, então, a família pode, se eu não estiver enganado, é de 5 a 10 salários mínimos que eles podem participar desse sorteio. Essas famílias não estão no cadastro da prefeitura. E antes da gente fazer o convênio, isso aí deveria estar no cadastro da prefeitura, que é uma das regras que o governo do estado pede para todas as prefeituras, mandar estudo para poder firmar convênio. Senão, não tem como. E agora fica aqui. Se eu voto contra um projeto desse, a mídia amarela vai falar que eu sou contra as casas habitacionais para o município. Se eu voto a favor disso aqui, presidente, eu estou votando uma coisa incoerente, por causa primeiro tem que ter o estudo. E aí, como que fica aqui esse vereador, os demais vereadores nessa casa? Que muitas pessoas foi fazer a inscrição, se encontra fechado. O Chico, que trabalha lá, falou que não estamos fazendo cadastro. Eu tenho um monte de gente
que vai lá fazer o cadastro, depois manda Marquinho em rede social, no e-mail da Câmara, no WhatsApp, e a turma fala, Marquinho, eu fui lá e eles não estão fazendo cadastro. É lamentável uma cena dessa. O departamento que é para cadastrar as pessoas não faz o cadastro. E daí depois o prefeito manda o projeto. Só que a primeira coisa que o governo do estado, ou tanto o governo federal, pede que você tenha estudo de quantas famílias necessitam para você angariar as casas necessárias. Lógico, se Itapira precisa de 5 mil casas, o governo do estado e o governo federal não vai repassar 5 mil casas, mas vai conseguir repassar pelo menos 10%. Pelo menos vai ver lá a possibilidade de mandar um tanto de casa, para também não fazer um sorteio com muitas pessoas apenas sem ser sorteado, contemplado, e as outras 1.000 e poucas pessoas ficar sem nada, sair até mesmo chorando de um sorteio. Então, para isso poder, o governo, tanto municipal, estadual e federal, na habitação, é exigido isso. Fica só a dica para o prefeito, antes de mandar para esta casa, fala para o funcionário que trabalha lá na habitação, não trancar o cadastro não, que o cadastro deixar livre. Só tranca-se o cadastro, põe o prazo, olha, vai ser do dia tal o sorteio. Então, para não ter fraude, não ter nada, esses dias é trancado o cadastro, retornando, fez o sorteio, no dia seguinte começa o cadastro novamente. Isso fica a dica para o prefeito. Palavra, vereador doutor Rafael. Eu analiso da seguinte forma, senhores vereadores, público e a população, principalmente, que se faz presente, e quem nos ouve pela Rádio Clube e pela internet. Vejo, primeiramente, gostaria imensamente, que se falassem, ou o prefeito, ou o líder do prefeito, ou quem quer que seja, do executivo, que esse projeto de lei, uma parte vai ser direcionada para o Eleutério, uma parte vai ser direcionada complementação por Barão, e que não aconteça, vereador Marcos, César e os vereadores da base do governo, o que ocorreu há pouco tempo no Barão. Gostaria imensamente que tivesse anexado nesse projeto, eu acho que o Marcos está corretíssimo. Gostaria que o líder subisse aqui e falasse para a população do Eleutério quantas pessoas estão cadastradas. Gostaria que o líder subisse aqui e falasse para a população do Barão quantas pessoas se beneficiaram com a complementação das outras casas que foi aprovado aqui e quantas estão aguardando. Faço as palavras aqui daquilo que o deputado Barros Munhoz fez em relação às críticas da administração. E certamente isso é o que a população desses dois bairros, distritos do nosso município querem ouvir. Gostaria que o líder do prefeito subisse aqui, falasse, e gostaria que tivesse aquilo que o Marquinhos falou. Se está fechado o cadastro, e realmente está, porque eu também fui cobrado por pessoas da mesma forma que ele relata, e vereador da situação falou a mesma coisa, então não é uma coisa política, porque parte dos dois lados, César.
qual é a relação de pessoas que estão aguardando pelo CDHU. Se lá está fechado, por qual motivo? Será que já tem gente o suficiente para preencher 226 unidades habitacionais? Será que tem uma lista lá de 100 e vão sortear 126? Cria-se uma dúvida que eu espero que seja solucionada, porque é um projeto importantíssimo, mas que tem que ser transparente. E o que ocorreu no Barão, todos os vereadores aqui sabem. Espero que nessa aprovação, a população do Eleutério que nos ouve, temos aqui uma importante votação. E também em relação ao Barão. Gostaria que tivesse aqui uma parcela para a Ponte Nova. A Ponte Nova, nós temos muitas pessoas que nos questionam. Muitas pessoas que nos questionam. E outras pessoas dos bairros rurais. O senhor mora, tem residência também no Rio Manso. E muitas pessoas, o senhor deve saber, os demais vereadores aqui também devem saber, que habitam, não moram em sua residência, mas também gostariam. E a CDHU, para quem não sabe, eu pude ler atentamente quando foi discutido aquilo que ocorreu no Barão, é diferente do Minha Casa Minha Vida, porque você pode sim. E aquilo que o Rodrigo Garcia falou depois da votação, que todos foram cobrados em relação a isso, ele mesmo disse estar na política habitacional do Estado de São Paulo. Você pode sim direcionar para bairros rurais, distritos rurais, senhor presidente. Então, esses questionamentos em relação a essas habitações merecem sim ter uma resposta transparente para quem de fato vai ser agraciado, mas aquelas pessoas que o Marquinhos falou. Porque uma coisa é você sortear, outra coisa é a pessoa que não é contemplada, senhor presidente. Muitos se sentem abençoados porque conseguiram, mas uma grande parcela, Marquinhos, o senhor é do Cubatão, esse projeto é direcionado para a localidade do Cubatão, então muitas não são agraciadas, mas o fato de só nós estar fechado o credenciamento merece um questionamento que o senhor levantou muito bem, e alguns vereadores da situação também falaram em relação a isso. Concede uma parte? Sim, vereador. Vereador, na hora que eu falei aí da imprensa marrom, amarela, aí, eu coloquei diretamente a uma imprensa de Itapira chamada a Gazeta e Cidade, que tiveram de juntar os dois, senão ia fechar a porta. Eu analiso esse projeto dessa forma, porque que não ocorra o que aconteceu no Barão, mas que nós sejamos íntegros para poder falar para a população por que está fechado. Eu acho que parte-se desse princípio que o vereador falou, é muito importante, porque está fechado. Já atingiu uma quantidade, e essa quantidade é a que vai ser colocada no sorteio? Tem uma parcela e depois vai abrir para outras pessoas? São essas ponderações que eu julgo importante nós discutirmos. Eu acho que o Maurício vai fazer uso da palavra, e seria um bom momento para esclarecer isso, não somente a todos os vereadores, sem questão política, mas de uma forma que passa com uma certa transparência para que não surjam questionamentos. Obrigado, presidente. Palavra, vereador Maurício. Mais uma vez, nós estamos
Não estamos julgando exatamente o mérito do projeto. Em conversa anterior, nós já batemos papo, a posição, a situação, todos concordam na necessidade de casas aqui. Mas, para a gente ter uma transparência, eu venho com muita tranquilidade falar alguns pontos. Quando você tem uma demanda, um cadastro que já é feito, você tem uma parte documental no qual X números de famílias necessitam de casa. O que já foi suficiente para o Estado entender da demanda. Marquinhos fez uma colocação, de repente a gente está precisando 5.000 casas e pode vir um número maior. O que esbarra não é o número de casas para a gente hoje, o que esbarra é onde fazê-las. Inclusive a segmentação dessas casas já está mostrando isso. A dificuldade dos terrenos em si, de uma forma geral, que tem que ser aprovado pelo CDHU, que não é simplesmente ter um terreno, você tem que ter a aprovação dele, é o que torna um tanto quanto complicado tudo isso. O cadastro já mostra que existe a necessidade de mais de 250 casas. É fato. Nós conseguimos 236 casas. Ok, precisamos da aprovação da Câmara para que isso se torne uma realidade. Após isso daí, com toda certeza, todo mundo lembra de como foi o cadastro do CDHU. O CDHU teve aqui para fazer o cadastro das pessoas. Inclusive, é uma das instituições governamentais mais idôneas. O sorteio é feito pelo CDHU. Quem esteve presente lá observou que existiam até 3 maneiras de se sortear diferente. Pessoas de um todo, deficientes e idosos. E justamente. É o que eu estou falando da idoneidade da empresa, da instituição CDHU. E uma instituição que tem uma idoneidade dessa, ela priva pela idoneidade desde o seu começo. É óbvio, será aberto à população toda. Se o momento que não se está fazendo o cadastro, como vocês dizem, não tem essa informação com tanta precisão, mas vou buscá-la. Pode ser por questões de documentação interna, que estão fazendo outro tipo de trabalho, mas se nós estamos aprovando, se é público e notório, não vai se beneficiar meia dúzia de pessoas. Obviamente que será aberto, e com o apoio do CDHU, para fazer essas inscrições. Muitas vezes as pessoas fazem a inscrição e na hora da prova da documentação, acabam não conseguindo provar. E essa casa vão para os suplentes, que também são sorteados durante o período do evento que o CDHU vem. Então é com muita tranquilidade, viu, Marquinhos? Abrirá para toda a população itapirense fazer suas inscrições. O CDHU fará, como sempre fez, com muita transparência. O número de déficit habitacional de Itapira é suficiente para que venha essas 236 casas. Não há nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de benefício. O que vem, e foi o que nós já conversamos de uma forma geral aqui entre todos, é um benefício para a população. Aqueles que forem agraciados com a casa, vão ter um benefício muito grande. Nós ainda não conseguimos suprir, e acredito que nenhuma cidade nesse país ainda conseguiu suprir o déficit habitacional. Mas a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar trabalhando. E isso que essa casa está fazendo, que é a aprovação da vinda dessas casas populares para Itapira, principalmente do CDHU, e o CDHU vai daquele ponto que você falou, Marquinhos, é do 0 aos 10 salários, que você paga 10% dentro da renda da família, na verdade, não só do salário especificamente, né? É um benefício para todos. Então, não há diferenciação, não há benefício exclusivo. Inclusive, a instituição CDHU, ela é presente desde o período de inscrição até o período de sorteio e acompanhamento posterior. É publicado em diário oficial as pessoas, que são os inscritos. É publicado no diário oficial os contemplados, os suplentes, e é público e notório a todos. Então, entendo os motivos das dúvidas, mas trago aqui os porquês de cada coisa
e que nós possamos fazer uma votação que venha a encontro aquilo que a sociedade precisa. Eu sei que existe uma necessidade maior do que isso, mas já é um passo para a gente estar beneficiando a população itapirense. Então, o projeto. O vereador foi palavra e está em única votação o projeto. Me abstenho. Aprovado, menos um voto. Justificativa, senhor presidente. Justificativa de voto. Só fazendo um breve relato daquilo que o vereador que me antecedeu na tribuna falou, é muito estranho, e ele fala de procurar área, é muito estranho porque um prefeito que doa uma área que não é do município, depois prejudica uma instituição, já merece o descrédito. Um prefeito que queria desafetar o campo do Zesec para transformar em conjunto habitacional, depois volta atrás na mesma semana, não merece o respeito. Fico feliz, votei favorável e espero aquilo que ele falou. Não espero muito da administração que ele defende. Não sabe qual é a área do município, desafeta um campo, depois volta atrás porque foi pressionado pelo bairro, pela população, pelos esportistas. E o CDHU, fico feliz. Espero que o CDHU cobre dessa administração aquilo que a população procura há muito tempo. Justificativa. Justificativa de voto. Eu me abstenho. Não, você não votou, você absteve. Justificativa, senhor presidente. Justificativa de voto. Primeiramente, agradecer aos companheiros que votaram, que votaram a favor. E quando se falou em campo, enquanto se falou em desafetação, isso apenas mostra a preocupação do prefeito, que em momento nenhum deixou de tentar buscar área. Por mais que seja espinhosa a situação, mas tentou buscar área. E está aí, o resultado está sendo colhido. Primeiramente, nossas 300 casas no Zé Tonoli, e agora vai a vinda de mais 236 casas para Itapira, e os únicos que vão ganhar é o povo de Itapira. Não havendo mais projeto de lei, passamos ao requerimento. Requerimento 201/2016. Voto de congratulação com o editor Luiz Gustavo Marinho, pelo sucesso na publicação da revista Mais de Ti, Senhor. Para ler na íntegra. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão, inserindo assim nos anais desta Casa de Leis, um voto de congratulação com o editor Luiz Gustavo Marinho, pelo sucesso na publicação da revista Mais de Ti, Senhor, extensivo ainda a toda a equipe pelo brilhante e fundamental trabalho de divulgação da doutrina cristã realizado em nosso município. Justifica-se esta homenagem, uma vez que a referida publicação tem como objetivo principal abordar temas bíblicos, fazendo um paralelo com os dias atuais. Trata-se de uma revista 100% familiar, dando conselhos sobre a vida conjugal, relação entre pais e filhos, textos bíblicos, receitas gastronômicas, além de testemunhos de superação. A revista Mais de Ti, Senhor, é uma publicação trimestral com tiragem de 2.000 exemplares e pode também ser acompanhado através do site www.maisdetisenhor.com.br, onde o leitor encontra as edições digitais. Se faz necessário admirar pessoas que trabalham em prol da informação, oferecendo a Itapira mais uma opção de leitura, cultura e disseminação da doutrina cristã. São esses os motivos por os quais se justificam esse voto de congratulação. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência ao ilustre homenageado da decisão soberana do colendo plenário. Aos 14 de junho de 2016, Joilson Batista Militão, vereador. Está em votação o requerimento. Aprovado todos os vereadores. Gostaria que aguardasse alguns instantes para poder fazer a foto com os vereadores. Requerimento 208/2016. Oficiar o senhor prefeito municipal para determinar ao setor competente da administração o envio a esta casa das planilhas de pagamento de horas extras referente à Secretaria de Departamento da Municipalidade. Autor Rafael e Marco. Com vista, outro. Requerimento 209/2016.
Requer oficiar o senhor prefeito e secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, solicitando informação quanto às medidas que estão sendo adotadas em relação ao aterro sanitário de Itapira. Vistas. O visto. Requerimento 2011-2016. Requer oficiar o senhor prefeito municipal para que preste esclarecimento quanto às diferentes justificativas apresentadas por ele em decorrência de troca de cheque do SAI. A palavra ao doutor Rafael. Está aí, senhor presidente, demais vereadores, um bom momento daquilo que nós discutimos anteriormente. Em 2013, o prefeito deu vários cheques para a esportiva, no valor total de 92.300 e poucos reais. Para a esportiva, hein? E 2 cheques dele deu o imbróglio que deu, César, demais vereadores. Ele não conseguiu justificar nem, primeiramente, não sabia nem do qual banco que era, e depois deu 2 versões. Uma versão para a imprensa, para a Rádio Clube, e depois outra versão totalmente diferente daquilo que ele havia falado nas comissões, na comissão processante dessa casa. Então, é um bom momento. Falamos aqui tanto de instituição. Gostaria imensamente que o olhar que ele teve naquele momento para ajudar a esportiva, que foi só aqui, ó. Hoje a esportiva está em frangalhos. Sem falar a corrupção que deu sequência a partir de 2013. Que se nós levantarmos o tapete, vai sair neguinho preso, engaiolado. Mas os cheques do prefeito tá parados. Tá no Ministério Público. Tem uma ação lá, não sei o que vai virar. É o que o senhor falou. Já tá quase caducando o cheque, presidente. Então, não, desculpe, me perdoe, mas não é nesse sentido. O senhor entende muito bem. Me perdoe, mas não é da forma que o senhor está interpretando. Então, é nesse sentido. O mesmo olhar que teve para a esportiva poderia ter tido uma outra instituição. Mas cada um faz do dinheiro dele o que bem entende. A justificativa dele é que era para ajudar a esportiva. Hoje a esportiva, todo mundo sabe, levou o Dado, que é vice-prefeito dele, que sumiu do mapa também, desapareceu. E esses 2 cheques merecem sim. Já discutimos aqui, já teve voto favorável, voto contrário. É um bom momento para se cobrar essas explicações, que nem o prefeito conseguiu naquele momento. Então, espero que os vereadores votem favorável para a gente poder cobrar esclarecimento em relação a esse projeto, a esse requerimento. Continua a discussão, requerimento. O vereador, a palavra, vereador Maurício. Bom, primeiramente, o senhor precisaria lembrar que os R$92 mil foi pago do dinheiro do bolso dele. Vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Segundo, foi amplamente debatido. Para mim, o senhor é um requentador de assunto. Está difícil de falar de alguns assuntos. Está requentando, querendo fazer um ato político, querendo fazer uma manobra. Vamos falar do cheque. O senhor teve toda o tempo do mundo, frente a frente ao prefeito, na comissão processante, para esclarecer suas dúvidas. O senhor tem todo o tempo de terça-feira para falar tudo que o prefeito falou aqui e esclarecer a população. O senhor pode pegar, o senhor também teve a gravação na mão, o senhor tem acesso, o senhor era membro. O senhor pode expor isso, inclusive. Não é sigiloso. Teve um momento de sigiloso, depois abriu. O senhor votou contra o ato de corrupção do Dado.
senhor falou em corrupção, foi provado em auditoria que foi corrupto. Não importa de que gestão foi, mas votou contra. Ué, nós não estamos falando de corrupção? Eu falo mais para o senhor. Nós vamos aprovar o seu requerimento. Para parar de requentar esse assunto. O prefeito vai responder para você. Com muita... Para você. A população já conhece essa história de trás para frente. Para onde foi isso, para onde não foi isso. E o senhor vai ser respondido. O senhor pode ter certeza. Paganini não tem nada a que esconder. Absolutamente nada. Homem sério, homem honesto. E por isso, todos os vereadores da base aqui, em comunhão com o prefeito, concordamos em que seu requerimento passe. Não há o que esconder, não há o que temer. Apesar de todo momento, e como eu volto a dizer, na minha concepção, requentar o assunto, o esclarecimento nós vamos aprovar nessa casa, conforme todos os vereadores da base mesmo já disseram. E em comum acordo, falaram, olha gente, deixa ele que passe esse requerimento, o prefeito vai explicar, nós não temos por que temer absolutamente nada. E só um detalhe, viu, doutor? Eu sou obrigado a tecer uma pequena crítica, especificamente ao senhor, principalmente nessa bancada. Juliano disse, Neguinho, eu compreendo. Sei que é de uso coloquial, muitas vezes falar sobre palavras de tom racista. Mas nós que somos do serviço, do setor público, defensores de todas as raças, de todos os credos, nós temos que policiar e tomar cuidado. Que às vezes uma pequena frase, acredito e tenho certeza que foi involuntária do senhor e que não for proposital, mas pode magoar um colega, não só o Juliano pela sua cor, mas qualquer outro aqui dessa casa e dessa cidade. Apenas uma pequena colocação. Não é por mal. Eu só acredito que deve ser policiado. Juliano prontamente fez um esboço, o senhor percebeu isso. O que, não vou falar que ofendeu, mas o incomodou. E acredito que apenas... Marquinhos, não estou fazendo uma crítica de ordem pesada, não. É para que apenas tenhamos cuidado. Apenas tenhamos cuidado. Obrigado, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Presidente, questão de ordem, como eu fui citado pelo vereador, eu só gostaria que já foi esclarecido, a cor do sangue do Juliano é a mesma cor do sangue que eu tenho, que todos aqui têm. Jamais, nem em relação a qualquer pessoa, faria, nesse momento, em qualquer outra circunstância, conforme Vossa Excelência falou. O senhor me conhece e dispensa qualquer comentário. Obrigado. Só vou completar, doutor. Eu tenho certeza absoluta da sua idoneidade moral, sua idoneidade pessoal. Eu assino embaixo exatamente que o senhor não fez isso propositalmente, mas fica para todos nós que nós possamos ter cuidado nesse sentido apenas. Não foi uma ofensa, Marquinhos, foi apenas uma situação que eu coloquei para todos nós, para mim, para você, para o Rafael, não é de ordem pessoal. Por favor, deixo muito claro e aberto à população que tenho certeza que o senhor jamais falaria uma colocação de ordem racista. Presidente, a troca do cheque. Já em 2014, cobramos, pedimos explicação, 2015, e foi negado. Agora a pergunta fica, agora vai ser aprovado, né? Mas fica a pergunta, por que a enrolação, já que ia ser aprovado hoje, não foi aprovado isso antes, para o prefeito esclarecer os fatos? E já que o prefeito vai estar vindo para cá, presidente, eu gostaria que ele já fosse ao banco e pedisse uma microfilmagem de quando entrou esse cheque na conta do SAI. Daí sim, isso eu gostaria de saber quando presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. De ordem, ele pode manifestar. Então, presidente,
voltando no assunto aqui do cheque, foi todos esses anos, presidente, passando e até agora nada de aprovação. E fico contente com o líder do prefeito falar que agora vai ser aprovado. Mas da onde veio essa aprovação? Já que ele vem vindo para prestar esclarecimento, peço a ele que ele traga também as microfilmagens de quando entrou esse cheque na conta do SAI. Que se não for ele que colocou lá, a gente quer saber quem é a pessoa. Que uma coisa, o cheque foi trocado no SAI. E isso tem de ser esclarecido, sim. Mas não é para mim, não é para o senhor, não é para aqui, sim para a população itapirense, onde um prefeito está envolvido, e tem de ter, sim, todo o amparo aí da legislação. Por caso, se tiver de punir, vai ser punido. Se tiver de inocentar também, melhor ainda, vai ser limpo. Agora, enquanto não tem nada limpo, está ali escondido nas traças, isso aí tem de vir à tona, sim, tem de mostrar, e é o papel do vereador. Fico contente com a palavra do líder que vai aprovar. Esse realmente é o papel do vereador, na fiscalização. Esse é o papel do vereador, de mostrar à população. E por isso que, desde 2013, quando eu entrei nessa casa aqui, cobrando secretária, cobrando secretário, não foi para aparecer o vereador Marquinho, não, mas sim para mostrar para a população as coisas que tem certo e as coisas que tem errado. Porque muitas vezes, se eles vier, o que eu estou achando que está errado ali em algum ponto, pode esclarecer e mostrar, olha, tem esse outro lado. Eu vou reconhecer, sim, um erro de ter convocado ali, mas para mim não vai ser um erro, por causa que pude esclarecer para também a população que estava com essa dúvida, se realmente teve ou não teve o cheque trocado por ele ou por outra pessoa. O cheque foi trocado, agora eu não sei quem é a pessoa. Como o cheque de uso pessoal dele, então o que leva a entender que o cheque foi ele que trocou o cheque. Não sei como esse cheque apareceu lá e ele tem de, por causa ele deu uma versão nas comissões, deu uma versão no jornal, deu uma versão na Rádio Clube. Qual das versões é verdadeira? Aí fica o critério. Então, isso aí que tem de chegar e colocar, não, realmente aconteceu isso. Traz a microfilmagem de quem colocou lá, por causa daí a gente vai saber o mês que entrou, o dia que entrou, a gente sabe pelo que veio do SAI já. O dia que entrou, isso a gente sabe. Mas a gente não tem a microfilmagem de quem foi que colocou lá. Por causa ficou um disco falando que foi por causa foi caçado, então foi ele que colocou. Mas isso prova? Será que isso aí realmente é prova do disco sem documento? Para mim, não. Continua a discussão. O vereador, a palavra está em votação o requerimento. Aprovado todos os vereadores. Senhor presidente. Justificativo. Talvez esse esclarecimento isento apenas o vereador Carlos Aparecido Jamarino, que não fazia parte daquele momento, daquela circunstância do Legislativo. Mas os outros vereadores, o que o Marquinhos falou é a pura realidade. O que o vereador, líder do prefeito, falou, por que naquele momento votaram contra e agora estão favoráveis? São questionamentos que está aí para a população saber. Talvez esse esclarecimento que ele tanto fala, talvez nós não estaríamos nem queimando o neurônio fazendo um requerimento desse hoje. Me surpreende ele votar contra e agora votar favorável. Causa uma interrogação sem precedente. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Voto favorável, senhor presidente. Existiu um momento de amplitude de debate desse assunto, como já disse, requentado mais uma vez nessa casa, no qual existiu a possibilidade do prefeito estar frente a frente comigo e com os outros membros da comissão processante. Então, todos os documentos possíveis estão nessa casa de leis, estão aqui. E não há o que temer, não há o que esconder. Então, a verdade ela pode ser dita. E aquele momento era, mais uma vez, para gerar o que está tentando se fazer hoje, um fato político. É lamentável. Requerimento. Justificativa de voto. Presidente, um fato político que teve aprovação por todos os vereadores, será que é um fato político?
Então, presidente, eu acho que a gente colocou aqui uma coisa que a gente estava querendo sim saber. Eu acho que os vereadores que votou a favor também queria saber e agora teve a ordem para saber. Então, fico contente com a votação de todos os vereadores aí. Requerimento 214 de 2016. Voto de congratulação com a nova diretoria do Interac Clube de Itapira, na pessoa do presidente Raul Freitas, empossada recentemente. Ator Rafael Marcos. Visto. Não há mais, vendo mais matérias, a presidente agradece ao presidente, dos senhores vereadores, do público, dos internautas, dos ouvintes da Rádio Clube, prestigiando nosso trabalho, dos funcionários, e agradeço a todos, boa noite a todos. Peço ao homenageado que venha fazer a foto com nós. Isso aí que peço.